Existe um paradoxo que está destruindo toda uma geração de pessoas disciplinadas. Não os preguiçosos, não os desmotivados, os disciplinados. As pessoas que acordamos 5 horas da manhã todos os dias, quem vai, frequentam a academia religiosamente. Quem constrói negócios, estudar à noite, otimizar a cada hora. Pessoas que fazem tudo à sociedade, lhes diz que o sucesso exige, eles estão se autodestruindo. Não é por causa disso. Falta de esforço. É por excesso de esforço. Esforço sem entender. O que faz o esforço realmente funciona. No Japão feudal, existia um princípio chamado makan. Significa o espaço entre as coisas. O silêncio entre as notas musicais, a pausa entre golpes de espada, o vazioço, torna a plenitude possível. Ocidentais concentram-se obsessivamente nas anotações. Os japoneses entenderam sem silêncio. Você não há música, há ruído. E neste momento a sua vida pode não ser nada, mas ruído. A questão não é se você é disciplinado o suficiente. A questão é se você entende o espaço entre seus disciplina, onde o verdadeiro poder realmente é vidas. Capítulo 1. O homem que faz tudo certo. São Francisco atualmente, Marcus Chun, de 28 anos, estava sentado em seu apartamento às 3 horas da manhã, olhando fixamente para o muro. Ele tinha feito tudo certo. Construído de uma startup de tecnologia para $1,15 dos Estados Unidos, Manchester, acordava às 5 horas da manhã durante 3 anos. Direto. Treinou 6 dias por semana. Corpou gordura corporal abaixo de 12%. Leia mais de 50 livros. Anualmente, mantinha um relacionamento, porém todas as métricas, ele estava ganhando. Então, por que ele sentiu como se estivesse morrendo? Suas mãos não parava de tremer. Seu coração disparava constantemente. O sono veio em 2 horas. Fragmentos. A comida tinha gosto de papelão. E a pior parte, o crescimento da empresa dele tinha atingido um platô apesar de trabalhar 80 horas semanas. Sua namorada Sarah o encontrou lá às 3 horas da manhã de novo. Marcos, isso é a 4ª noite desta semana. Eu não consigo desligar meu cérebro. A empresa deveria ser. Já estamos com $1.500 dos Estados Unidos. Estamos presos. E eu estou preso. Você não está preso. Você está trabalhando 14 horas por dia. Você está crescendo. Não rápido. Chega. Essa frase havia se tornado dele. Mantra nada nunca. Era rápido o suficiente, bom o suficiente. Anteriormente que semana, seu cofundador Jake o confrontou. Cara, você está esgotando o time. Você enviou 47 mensagens no Slack. Ontem, domingo, sobre detalhes menores. Você não. Estou controlando tudo. Nos mínimos detalhes, microgerenciamento. Estou fazendo a manutenção. Padrões. Não. Você está ansioso e espalhando. 3 pessoas mencionaram a Melis, estão pensando em ir embora. Marcos Rejetoran simplesmente não o fizeram. Compreender a urgência. A competição era feroz. Cada momento desperdiçado significava perder chão. Mas no fundo, uma voz sussurrou. E se Jake estiver certo? E se eu sou o problema? O ponto de ruptura. Sexta-feira à noite, Marcos em seu semanal sessão de treino com seu Muay Thai treinador Mike. Muito bem, 4 rodadas. Vamos lá. Primeira rodada. Marcos empurrou difícil, cansativo, mas estou conseguindo. Segunda rodada. Movimentos desleixados, respiração ofegante. Terceiro round. Tropecei. Quase caí. Me parei o cronômetro. Quando foi a última vez que você fez isso? Dia de folga. Eu não preciso de dias de folga. Preciso melhorar. Marcos, você é excesso de treino. Seu corpo não consegue se recuperar. Na verdade, você está ficando mais fraco quanto mais você está treinando agora. Não é assim que funciona. Funciona. É exatamente assim que funciona. Seu corpo cresce durante o repouso, não durante o trabalho. Neste momento, você está simplesmente desmoronando, tecido sem tempo para se regenerar. E daí,
Acabei de parar de treinar. Você pega descanso estratégico. Você confia no processo. Você para de tentar forçar o crescimento. As palavras desencadearam algo. Perde o tenter para forçar o crescimento. Naquela noite. MARCUSDESMIOU. Durante o jantar. Não. Dramaticamente. Simplesmente sente-o pesadamente. Não consegui me levantar. Exaustão total. Sarah previu isso. Nós vamos para o hospital. Eu estou bem. Você não está bem. E se você não cuidar de si mesmo, eu vou fazer. Capítulo 2. O professor inesperado. Hospital, 2 horas da manhã. O médico do pranto Sakoro constatou nada de errado fisicamente. Exames de sangue. Normal. Coração bem neurologicamente é um esgotamento severo. Seu corpo está em constante estado de alerta. Em modo de luta ou fuga. Você precisa descansar. Eu descanso. Eu durmo. Dormir não é descanso. Não o tipo de descanso que você precisa. Você precisa. Depare, quando Marco saiu do hospital. Derrotado, ele notou um japonês mais velho. Homem sentado na sala de espera. Talvez 60 anos. Presença calma. Lendo um livro. Seus olhares se cruzaram. E o homem sorriu levemente. Perdoe-me, disse o homem. Mas, eu não consegui evitar ouvir a conversa. Você parece, como meu sobrinho, sempre insistindo, nunca parando. Normalmente, Marcos teria continuou andando, mas algo sobre a energia calma do homem o atraiu. Meu sobrinho está bem? Ele teve um colapso parecido. Para o seu... Ele veio treinar comigo por no verão. Aprendeu o que lhe estava faltando. Que era o espaço entre... Ele era tão focado em preencher cada momento como ação, que ele não deixou espaço para nada. Crescimento? Marcos sentou-se. Eu não entendo. Claro que não. Sua cultura não é assim. Ensina, mãe. Você ensina constantemente. Produtividade preenche a cada segundo. Aproveite cada momento. Mas ele fez uma pausa. O arco tensionado constantemente perde a tensão. A espada, brandida incessantemente, perdeu o fio. Um guerreiro lutar sem parar não morre por causa de inimigos, mas por exaustão. Kwemsevaka, Tishi Yamamoto. Eu ensino artes marciais tradicionais e filosofia. Minha linhagem familiar remonta aos samurais. Ele entregou um cartão a Marcos. Se você quiser, entenda por que sua disciplina é destruindo. Você, em vez de construir você, venha ao meu dojo amanhã, 6 horas da manhã. Algo dentro de Marcos dizia, vá em frente. Capítulo 3. A primeira lição é o espaço entre o dojo e Yamamoto. Na manhã seguinte, Marcos chegou esperando algo intenso. Treinamento, armas, combate, disciplina. Em vez disso, Teek o conduziu a uma sala silenciosa. Sentou e disse: sente-se, faça nada. 20 minutos. Só isso. É isso, tudo. Você consegue fazer isso? Marcos L. achou que era uma piada. Claro, ele poderia ficar sentado por 20 minutos. 60 segundos dentro. Mente a mil com os problemas da empresa. 2 minutos redigindo mentalmente e-mails. 3 minutos calculando se ele deveria estar na academia. Em vez disso, 5 minutos perna saltatante, dedos tamborilando, mandíbula cerrada. Teek observou em silêncio. Depois de 20 minutos, como foi isso? Mais difícil, que era esperado. Você não conseguiria ficar parado por 20 minutos. Minutos? Seu corpo estava aqui, mas minha mente estava em qualquer outro lugar. Você não tem nada. Pode ser que não haja espaço, apenas ruído constante. Ele levantei-me, caminhei até um sistema de som e toquei uma peça de música clássica japonesa. Escute. Não as notas, mas os silêncios entre eles. No início, Marcos só ouvia música. Então, gradualmente, ele ouvia outra coisa. Pausa. Deliberada espaços onde não havia som. E aqueles os espaços tornaram as notas mais impactantes. Japão feudal, Teek começou. Samurai treinavam incansavelmente, mas eles entenderam algo crucial. A pausa, o que torna o movimento entre os golpes de espada, é o que faz a diferença. Golpei.
Se você balançar o taco constantemente, você se esgota. Perder forma. Ataque semanalmente. Mas se você balançar, faça uma pausa, reúna energia e ataque novamente. Cada golpe carrega força máxima. Sua vida agora está em constante mudança, sem pausas, sem mãe, apenas balanços intermináveis. Até que você mal consiga levantar a espada. Marcos sentiu algo se encaixar. Então, eu preciso descansar mais. Não apenas descansar. Ser estratégico vazio, criando espaço deliberadamente aonde o crescimento acontece. Taeshi explicou. Este é o princípio do Mokurai Mole. Silêncio estrondoso. Mestre Samurais entendeu que o silêncio contém poder. Essa quietude cria energia. Não fazer nada é fazer alguma coisa. Profundo. Sua voz assumiu um tom mais grave qualidade, como se estivesse falando além de apenas Marcos. Essa sabedoria ressoa por toda parte. Gerações, guerreiros, que entender a ação constante gera fraqueza, não força. Que o espaço entre no esforço que se forja a maestria. Seu tempo, em seu mundo, outros luta com essa mesma armadilha. Preenchendo cada momento com produtividade. Até não há mais espaço para crescer. Correndo tão constantemente que não conseguem sentir quando eles estão correndo em círculos. Em presença e propósito, nós preservamos isso em entendimento antigo, não o fácil. Mensagem é trabalho mês, a dificuldade. A verdade é que parar é mais estratégico, porque disciplina sem mestrado não é. Disciplina é autodestruição vestida. Como a virtude, se você reconhecer você mesmo, se estiver fazendo tudo certo, mas desabando de qualquer maneira, e sou o ensino, está à sua espera. Não quero que você fique preguiçoso, para te tornar realmente eficaz. Porque o poder reside nos espaços entre os seus ações, não apenas nas ações eles mesmos. Marcos ficou sentado com isso. Como eu? Aprendo. Mãe, você já começou. Amanhã, no mesmo horário. Continuamos. Capítulo 4. O paralelo com os samurais. Sabedoria. No dia seguinte, Dojo Taeshi começou com uma história. 1615. Japão do período Edo. Um jovem samurai, Kenji, cujo nome era Kengi, treinou com o lendário espadachim Yajuu Munori. Kenji era talentoso, dedicado. Ele praticou 12 horas diariamente. No entanto, em cada treino de sparring, na partida, ele perdeu para alunos que treinaram metade. Frustrado, ele se aproximou. Seu mestre, eu pratico mais do que qualquer um. Por que eu perco? Munori respondeu. Porque você pratica sem patas, como a água. Sem recipiente, seu esforço se perde. Ele deu tudo e não realiza nada. Ele deu novas instruções de Kenji. Pratique por 1 hora Urdochi com total concentração. Depois 1 hora de completa quietude. Alternar através de no dia Kenji protesto. Isso é metade do que muito treinamento. Não. Disse Munori. É 2 vezes mais eficaz. A quietude é onde seu corpo integra o aprendizado. Sem isso, você está apenas repetindo erros mais rápido. Em 3 meses, Kenji superou os alunos que treinarão constantemente. Por quê? Porque ele havia aprendido uma. Taeshi se virou para Marcos. Modernou a neurociência, comprova o que os samurais já sabiam. Seu cérebro fisicamente não consegue integrar aprendizagem. Durante a atividade constante, ativação de rede, no modo padrão. O que só acontece durante o repouso. Quando você o treinar, você cria microlesões nos músculos e vias neurais. Durante o repouso, eles reconstrua mais forte, mas você não é. Descansando, você está constantemente se emocionando. Então você está ficando mais fraco enquanto pensa. Você está ganhando força. Ele continuou. O princípio se aplica em todos os lugares. No mundo dos negócios, você trabalha 80 horas por semana. Mas quantos são realmente produtivos? Provavelmente 20. O resto é apenas atividade disfarçado de trabalho. Sua confusão movimento com progresso físico. Você treina 6 dias por semana.
Seu corpo nunca completamente você se recupera. Você está em constante colapso. Modo: um dia de descanso completo seria faça seus 6 dias de treinamento exponencialmente mais eficaz. Mental: sua mente nunca para. É como ir embora. Um computador funcionando constantemente com 47, os programas abrem. Eventualmente, o programa trava. Foi isso que aconteceu com você. Quanto mais profundo. Verdade. Samurai compreendido. Poder acumula-se na quietude, não na ação. A força da espada vem de reunião antes do ataque. As flechas, o voo depende do sorteio anterior. Liberação. O impacto do soco requer ou bobina antes da extensão. Você não pode juntar o que você gasta constantemente. Mas não se trata de ausência de ação. É estratégico. Presença do nada para que a cocotranesse poderoso. Capítulo 5. O treino começa. Tech deu 3 treinos para Marcos. Treinou. Amanhã, 5 minutos de não faça nada, deliberadamente. Todas as manhãs. Se você não estiver checando o celular, sente-se por 5 minutos. E não faça absolutamente nada. Nada de meditação. Técnicas, sem exercícios de respiração, apenas existem em o espaço anterior à ação. Marcos tentou. O primeiro dia foi uma agonia. O dele, minha mente gritava sobre o tempo perdido. Dia 4, algo mudou. Os 5 minutos de nada tornou o trabalho subsequente mais concentrado. Não seria uma ideia. Ele percebeu que tinha sempre tive tanto medo da quietude porque o silêncio permitiu que ele sentisse o quão ansioso estava. Né? Verdade era. O movimento constante era a medicação. Não produtividade. Prática. 2. Trabalhar em ritmos. 90 minutos de trabalho. 15 minutos de repouso completo, sem meio período. Medidas para 90 minutos de trabalho, com foco total. Depois 15 minutos de pura concentração. Descanso, sem telefone, sem produtividade. Atividades. Só mãe. Isso pareceu impossível. Marcos havia treinado sozinho, está sempre ligado. Mas ele tentou. Primeiro bloco de 90 minutos. Foi mais produtivo do que suas habituais sessões de 4 horas de duração, marcadas por distrações, ou descanso do 15 minutos, pareceu errado, mas necessário, como músculos descansando entre conjuntos. Na segunda semana, o ritmo se tornou natural, e paradoxalmente, trabalhando menos o tempo gerou mais resultados. Pratique. 3. Um sábado semanal, 24 horas, ponto final. Escolha um dia por semana. Faça nada produtivo, nenhum trabalho, nada otimização, sem melhoria, apenas existência. Mas vou perder o ritmo. Impulso sem descanso leva à exaustão. O verdadeiro impulso inclui a recuperação. Marcos escolheu os domingos. O primeiro domingo quase isso o enlouqueceu. Na terceira hora, ele estava andando de um lado para o outro, ansioso, convencido de que estava desperdiçando sua vida. Mas ele perseverou. Aconteceu alguma coisa. Na segunda-feira, ele sentiu mais afiado do que estivera nos últimos meses. Capítulo 6. A neurociência, replicação. Quarta semana, compreensão por que funciona. Tech explicou a ciência. Seu cérebro possui 2 redes. Uma rede positiva, de tarefas, TPN, ativa durante o trabalho concentrado, resolve problemas, executa tarefas. 2 modos de rede padrão de inativo durante processos de repouso. Experiências integram o aprendizado. Gera insights, que você vem executando. Nutrição parenteral total, NPT 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas a DMN nunca se ativa. Então você aprende nenhum processo. Nada integrado, nada que os estudos mostrem que as pessoas resolvem problemas complexos. Melhoram após o descanso. Du. Que após esforço contínuo porque diminué, onde a descoberta acontece, mas ativa deliberadamente, a estratégia diminada cria o espaço necessário para o crescimento, o que de fato acontece. A estrutura prática. 5 níveis de mestrado. Nível 1, micromestrado. Segundos. Pausa de 3 segundos, entre os e-mails antes do responder. Respire 2 vezes.
respondendo em conversas. Aguarde 5 segundos antes de verificar as notificações. Mini-Ma nível 2. 5 minutos de imobilidade. Ao acordar, 15 minutos entre os períodos de concentração. Faça blocos de trabalho, 10 minutos antes de dormir. Sem telas. Miso nível 3 horas. 1 noite por semana, com 0 produtividade. Sábado de manhã, Semagenda. Uma refeição diária, multitarefa. Nível 4, macro, dias de Ma, dia de sábado, completo semanalmente. Um fim de semana, folga total mensal. 1 semana por ano, .d, e férias. De verdade. Meta Ma nível 5 vida. Aceitar períodos de menor produção. Não preencher cada momento com conquista. Deixar algumas coisas acontecerem. Incompleto. Você começa. No nível 1. Adicione camadas, gradualmente. Eventualmente, torne-se tão natural quanto respirar. Capítulo 7. A transformação. Terceiro mês. A vida de Marcos parecia diferente. A receita da empresa atingiu $128 mil dos Estados Unidos. Não por trabalhar mais, mas por ter mais clareza. Decisões tomadas durante momentos difíceis, ele cortar projetos dispendiosos, que ele não conseguia ver enquanto em constante movimento. Mais magro, mais forte, treinando 4 dias por semana, com dias de recuperação completa, fazendo mais progresso em vez de uma rotina exaustiva de 6 dias. Relacionamento? Sarah percebeu, imediatamente. Você é na verdade. Estou aqui agora. Não apenas fisicamente. Presente com a mente em outro lugar. A ansiedade constante diminuiu. Não desapareceu completamente, mas é administrável, porque ele parou de alimentá-lo com movimento incessante. Momento de clareza. Durante uma manhã, na minha prática, tive uma ideia brilhante. Todas essas durante anos, confundi movimento com progresso, ruído com música, ação constante como ação eficaz. O samurai sabia. O silêncio entre as greves é o que faz golpes poderosos. O espaço entre as notas é o que faz com que as notas sejam música. Ma entresão as ações que fazem as ações importarem. Eu não estava fracassando por falta de disciplina. Eu estava falhando por falta de disciplina. Sabedoria, trabalhar. Sem Ma, é simplesmente autodestruição produtiva. Durante a meditação noturna, mais profundamente a compreensão não surgiu de Marcos, mas sim de Marcos por meio dele. Essa compreensão, essa necessidade de vazio estratégico. Guerreiros ao longo de toda a história descobriram isso. Que você não pode servir do vazio, que a doação constante esgota esse espaço. Deve existir para que o poder se acumule em presença e propósito. Nós ensinamos o que é a cultura moderna. Esquecer isso. Fazer isso nada está fazendo algo profundo. Esse descanso é tão disciplinado quanto o trabalho. Essa maestria não é preguiça, é domínio. Para aqueles que estão exaustos de fazer tudo, certo para quem está em burnout. Apesar da disciplina perfeita, para aqueles quem precisa de permissão para parar. Estou à prática, espera por você. Toda semana, o antigo sabedoria que sustenta alto desempenho requer vazio estratégico. Esse poder à vida se divide entre suas ações. Isso às vezes, a coisa mais disciplinada que você pode fazer é: não há nada que eu possa fazer. O pensamento passou, mas a sua verdade permaneceu intrínseca. Capítulo 8. Os 5 passos práticos. No 6º mês, Marcos criou um sistema que ele é chamado Protocolo Ma. Passo 1. Ritual matinal do EMEI. 5 minutos. Absoluto nada. Sente-se em silêncio antes de qualquer coisa. Entrada. Nenhuma técnica de meditação. Apenas ser. Criar espaço antes do dia. Começa. Passo 2. Trabalho rítmico. Blocos 90 em 15, dividido em 90 minutos. Completos trabalho concentrado. 15 minutos de descanso completo. Andar, sentar, encarar a parede. Não mais do que 3 blocos diários. Passo 3 semanal sábado. Um dia inteiro. 0 produtivo. Atividade, sem trabalho. Sem otimização.
sem melhoria. Recuperação pura e presença passo. 4 trimestral. Má você. 1 dia. Por trimestre. Analise o que está funcionando. Identifique o que é ruído e o que é música. Corte. Elimine impiedosamente o que não é essencial. Passo 5. Reinicialização anual. 1 semana por ano. Desconexão completa. Deixe a mente totalmente livre. Descanso. Retorne com clareza impossível de encontrar-se em constante movimento. Estes 5 as práticas transformaram tudo. Não. Porque comecei a fazer mais. Porque eu começou a entender que o espaço entre na ação que reside o verdadeiro poder. Capítulo 9. A história de Kenji. Histórico paralelo continuou. Compartilhou o resto da história de Kenji, depois de dominar Ma. Kenji enfrentou seu maior desafio, um duelar com um mestre espadachim que nunca perdeu. Todos esperavam que Kenji atacasse, utilizando agressivamente sua famosa velocidade. Em vez disso, ele ficou completamente imóvel. O oponente atacou. Kenji não contra-atacou. Ele se moveu ligeiramente, criando espaço. O oponente, atacou novamente. Kenji novamente criou espaço. Isso continuou. O adversário ficando frustrado, desperdiçando energia em ataques que encontraram apenas vazio espaço. Finalmente exausto, o oponente baixou a guarda por uma fração de segundo. Kenji atacou uma vez. Vitória. Depois que alguém perguntou: como você derrotou ele? Kenji respondeu: não. Eu simplesmente deu-lhe espaço para se derrotar. Ou a vitória residia em Ma, não em mim. Ação. Tete olhou para Marcos. Isto é a lição definitiva. Muitas vezes, a ação poderosa é estratégica na prática. Você não precisa forçar tudo. Às vezes, criar espaço permite as soluções podem surgir naturalmente. 6 meses depois, Marcos estava sentado em seu apartamento. Diferente de como era há 6 meses, mesmo horário, 3 horas da manhã. Mas desta vez, dormindo tranquilamente, até que Sarah gentilmente acordou ele. Amor, você está sorrindo. Dormir? Sério? Sim. Primeira vez que ouvimos isso ao longo dos anos. As mudanças foram profundo. Empresa com receita mensal de $145 mil dos Estados Unidos. Mas, mais importante ainda, felicidade sustentável, estratégia clara da equipe, não vem da rotina. Mais difícil de pensar com mais clareza durante corpo na melhor forma da sua vida, treinando 3 até 4 dias por semana com recuperação completa mais forte do que quando treinava por 6 dias. A ansiedade mental, exaustiva, ainda surgia, mas não o controlava. Ele havia aprendido a criar ao redor dele espaço para observar sem ser consumido condenador relacionamento. Sarah, grávida. Eles decidiram juntos, com calma, durante o mestrado. Fim de semana, não por obrigação ou pressão, mas proveniente de uma genuína prontidão, ensinando os outros. Marcos começou mentoria para jovens empreendedores. Seu principal lição: você vai trabalhar duro. Você deveria, mas aprenda mais cedo. Aprenda essa constante. Movimento não é produtividade. Esse silêncio não é vazio. Esse espaço entre nas ações que o poder se acumula. O samurai sabia que você só pode atacar poderosamente se você fizer uma pausa para recuperar as energias. Primeiro, a cultura moderna diz para você preencher a cada instante. A sabedoria ancestral conhece os momentos vazios. São o que tornam o mundo pleno. Os momentos importam. Finalizando com a sabedoria ano depois, Marcos conheceu o Tesh Parashá. Última lição. Você aprendeu, mãe, mas você entende que sim, trata-se de descanso, de equilíbrio. Mês profundo. Marcos achava que era sobre o espaço, onde o crescimento acontece. Mais perto, mas ainda à superfície. Tech serviu o chá lentamente, deliberadamente, e o silêncio se prolongou. Então, não é apenas o espaço entre as coisas. Mãe é a tela que cria a pintura possível, o silêncio que cria música, significativo, o vazio que dá de forma para forma. Sem mãe, nada existe,
corretamente. Cada nota se torna ruído. Toda ação se torna movimento sem significado. Cada momento se torna ansiedade em presença. A criar. Mãe. Agora entenda que a mãe sempre esteve lá. Você simplesmente encheu tudo de barulho. Você não conseguiu ouvir. Sua tarefa não é criar, mas é para impedir que ela seja destruída. Marcos compreendeu perfeitamente. A vida naturalmente possui ritmo, expansão e contração, atividade e repouso. Silêncio. Você não força isso. Você alinhar-se com isso, o guerreiro, que entende que isso se torna imbatível. Não, porque ele é mais forte, porque ele sabe quando reunir, quando atacar, quando espere. O silêncio entre as greves é onde vive o guerreiro. O espaço a vida existe entre as respirações. Não, é algo que você faz. É algo você se lembra que sempre esteve lá. Eles se sentaram, em silêncio. O chá esfriou. Nenhum dos dois apressou-se a falar. Finalmente, Marcos disse: Obrigado. Pelo quê? Por me ensinar que não fazer nada é fazer tudo. Tieshi sorriu, levantou-se, preparando-se para sair. Mas voltou atrás. Mais uma coisa. Isto, ensinando, essa compreensão de Ma continua, além de nós. Na presença e propósito, guerreiros aprendem o que você é aprendido. Esse poder reside na estratégia. Vazio. Essa disciplina, sem mestrador, destrói. É nesse silêncio que reside a força. Reúne, se outros se reconhecerem na sua história, se eles estiverem se esgotando apesar da disciplina perfeita, eles deveriam seguir este caminho. Inscreva-se para receber ensinamentos que desafiam o movimento constante. Aprenda o que os samurais sabiam, que o espaço é, entre esses extremos que reside a maestria. Não, porque eles são fracos, porque eles são fortes o suficiente para parar. Marcos fez uma reverência.